Vamos abrir o livro de Tiago, meus irmãos. Obrigado. Vamos abrir o livro de Tiago, capítulo 1, do verso 9 ao verso 18. O livro de Tiago, a carta de Tiago, escrita por Tiago, não apóstolo. Tiago, irmão de Jesus. Versículo 9 diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Grandioso Deus, essa é a tua palavra. Eu te oro para que o Senhor derrame graça ao pregar, e derrame graça ao coração dos meus irmãos ao escutar, e ao meu coração também, para que nós possamos ser obedientes à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Irmãos, esse é um texto um pouco difícil, se você não levar muito em consideração o contexto. Então vamos pensar um pouco no contexto da carta de Tiago. A carta de Tiago foi escrita provavelmente no ano 40 e 50, entre essa década 40 e 50, um pouco depois da perseguição de Estevão. Estevão é morto, assassinado, aí as pessoas vão e se dispersam. Lembrem-se, estávamos estudando Atos, e nós vimos que a igreja até então era de judeus, não tinha igreja de gentios, era igreja de judeus. E aí esse povo está disperso ali na Ásia, disperso ali ao redor de Jerusalém, e agora eles estão novamente em um sentimento de perseguição. É muito interessante pregarmos o livro de Tiago nesse período do DIP, porque o que estava acontecendo lá é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, pregar a fé, viver a fé, não era tão simples para eles, porque eles não estavam mais nas suas casas, eles tiveram que fugir. Cristãos que fugiram por causa do Evangelho. Não é um assunto novo, e não é um assunto velho, é o assunto principal da igreja. Não tem ninguém que, tentando viver o Evangelho plenamente, não seja perseguido. Meus irmãos, é necessário que sejamos perseguidos. E quando eu falo necessário, não é que eu estou querendo que a gente seja perseguido. Não pense que eu estou almejando que a perseguição venha. Não, que Deus nos livre da perseguição e daqui possamos apoiar os nossos irmãos que estão vivendo a perseguição. Mas se você se colocar na posição que Deus te colocou e ali ficar, você vai ter perseguição. Essa é uma promessa que temos. É totalmente contraintuitivo para mim e para você entender essa realidade. E por que é contraintuitivo? Porque nós cremos que porque cremos no Filho de Deus, tudo vai bem na terra para nós. Só que essa não é a promessa. A promessa é que você terá paz e alegria. Mas a promessa de paz e alegria é na tribulação. Aí esses judeus estão dispersos longe da sua terra. E o que acontece? Muitos ricos se tornaram pobres
e muitos pobres se tornaram ricos. Muitos judeus ricos foram para lugares, perdeu tudo porque estava fugindo da perseguição, chegou dos lugares em que chegaram, e ali o seu negócio não prosperou, ficaram pobres. E teve pobres que saíram e o negócio prosperou. Então teve uma grande mudança brusca de riqueza entre esses irmãos perseguidos. Euclides, está todo mundo olhando para vocês. Eu posso continuar pregando, Miguel? Obrigado. E aí estava todo mundo para lá e para cá, perderam as suas finanças. E aí, dentro dessa perseguição, Tiago coloca: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. O que é que Tiago está dizendo, em outras palavras? Olhe, você que estava pobre e foi exaltado, fique feliz, não é um problema você ter ficado... Meu Deus, está muito difícil. E a dificuldade é que está todo mundo olhando para vocês. Obrigado, Lídia. E aí o que acontece? Todo esse povo teve essa variação, gente ficando rico, gente ficando pobre, e Tiago precisa tratar o coração desse povo. Para os que ficaram ricos, Tiago vai dizer: vocês podem se alegrar, mas essa alegria Tiago vai vacinar logo depois. Para os irmãos ricos, glorie-se na sua humilhação. E qual é a ideia para a gente começar a entender aqui? Meu Deus do céu. A ideia aqui, a gente vai ter que dar duas visões para o rico e o pobre nesse texto. A primeira é a visão material, que é a mais simples de entender. A mais simples de entender é a visão material. Depois a gente vai ter que entender a visão do evangelho nisso aqui. A mais simples de entender é que o rico, ao ficar pobre, ele tinha que não ter dificuldade nenhuma no seu coração. E o que o Tiago está tentando trabalhar aqui no versículos 9 e 10 é que riqueza passa. Riqueza é como flor da erva. Você está vendo, olhando a flor, você está olhando a flor ali, bonitinha, aí vem um sol ardente e a flor murcha. Então ele está dizendo, de maneira rápida aqui para os irmãos, que o fato deles estarem variando de classe social nessa perseguição não devia ser motivo nem de grande alegria, nem de grande tristeza, porque tudo isso é a aprovação do Senhor. E olhe, para mim e para você, que estamos no contexto ocidental pós-capitalista, a gente acha que felicidade é ser rico. Essa é uma questão nossa. Mas para os judeus cristãos daquela época, não era essa a questão. A questão toda era: você é um servo obediente a Deus. E aí o que Tiago está dizendo é que na riqueza ou na pobreza, você precisa se tornar fiel. E Tiago vai ser uma pessoa que vai falar bastante contra os ricos, porque é o que aconteceu. Os irmãos que ficaram ricos, eles começaram a se ensoberbecer na igreja. E aí essa soberba começou a ficar clara. O livro de Tiago está aí, vamos ver cada vez mais Tiago apertando os ricos da igreja naquela época, porque muitos comentaristas vão dizer assim, ó: é muito mais fácil um cristão rico ficar pobre e não ter problema nenhum, do que um cristão pobre ficar rico e não ter problema nenhum. Na igreja, os relatos de problema é muito mais do pobre que vira rico rápido do que o rico que vira pobre, porque a aprovação dos dois é quase a mesma, no sentido de você saiu de um lugar e foi para outro na questão econômica. Mas normalmente quando o pobre se torna rico rápido, o que acontece é que ele começa a tratar mal os outros. Tiago vai tratar isso em outras cartas, eu estou dando só uma breve introdução nesse texto. E o que ele está dizendo é: a questão toda é: ricos, quando vocês perderem todas as suas riquezas, vocês precisam estar em paz. No dia que você perder tudo, esteja em paz, porque a nossa alegria não está nisso. E pobre, você que está sendo exaltado agora, permaneça na condição humilde. Isso é a visão material desse texto. Mas a visão espiritual desse texto, que vai além, é que riqueza e pobreza
não tem a ver com dinheiro. Riqueza e pobreza tem a ver com a condição que você se encontra em Deus. E não importa se você é rico ou pobre, o que vai importar é como você está em Deus. Se você está em Deus de maneira soberba, se você está em Deus confiando no dinheiro, se você está em Deus fazendo o que você quer fazer porque você pode fazer, sua riqueza é um sinal de miséria e queda para você. Mas se você está com dinheiro e o seu dinheiro serve a Deus, não há nenhum problema. O que Tiago está trabalhando aqui é que, por mais que você tenha variações naquela época de classe social, o importante é onde está o seu coração. E por que é importante a gente perceber isso lendo esse texto? Porque esse texto está falando sobre provação, tentação e perseguição. Quando essa igreja aqui se tornou, alguns irmãos se tornaram ricos, eles começavam a não passar por tantas provações mais. Eles já conseguiam lidar com a sociedade mais tranquilamente, porque a perseguição não tocava eles de maneira tão forte, mas os pobres tocavam de maneira muito forte. Os pobres sofriam mais com a perseguição. É por isso que no versículo 12, abram comigo, está escrito assim, ó: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se você ouvir a pregação do pastor Celso, que ele pregou na semana passada, e ouvindo a minha pregação e juntando, você vai ver que riqueza e pobreza está no meio de uma explicação sobre como passar por provação. A pregação da semana passada era como passar por provação. Essa semana vai ser continuando como passar pela provação. E no meio está ricos, não confiem no dinheiro, e pobres, se alegrem quando vocês subirem de vida. Só que tudo isso aqui, no contexto de perseguição, vai ter que ganhar para nós um novo formato de percepção. Por quê? Porque na provação você normalmente vai ser tentado a fazer o que é errado. Na sua provação, o pastor Celso colocou aqui uma imagem na semana passada que mostrava um caminho de provação e de tentação. Quando você vai até o fim na tentação, é caminho de morte. Mas quando você vai até o fim na provação, é caminho de vida. E aí, esse povo estava agora tendo que aprender a lidar com essas provações. Não foi só riqueza e pobreza, tem a ver mais com o contexto, ele vai trabalhar mais aqui, mas muitas coisas estavam acontecendo. No relatório do DIP, fala assim: imagine você sair e não poder mais festejar o Dia das Mães com a sua família. Imagine que por causa da perseguição, você não pode mais abraçar o seu filho. Imagine que o que está acontecendo agora, tudo o que está acontecendo agora, no meio da perseguição ali, para aqueles irmãos, as pessoas olham para você e falam: você está passando por isso porque você é fiel a Deus. Toda a aprovação da igreja perseguida é simplesmente porque a igreja é fiel a Deus. E aí ele fala: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Às vezes, quando estamos falando sobre igreja perseguida, a gente parece que a gente está em um degrau mais baixo da igreja, né? Tem uns irmãos lá em cima sofrendo perseguição, vivendo o evangelho. A gente acabou de ver o relato do irmão que, sabendo que podia ser perseguido, foi lá e pregou a palavra. E aí a gente fica meio aqui sentado e falando: rapaz, será que eu chegaria naquele nível ali? Será que eu faria aquilo? Deus nos colocou aqui no Brasil sabendo que se a gente estivesse lá, a gente negaria mais rápido. Aí fica parecendo que só eles passam provação. Mas eu e você diariamente passamos provações que vai nos levar a tentações. Eu e você diariamente somos convidados a dizer um não para Deus. Não, talvez eu não devia ofertar tanto. Não, eu já li a Bíblia ontem, né? Eu vou ler a Bíblia toda hora, parece fanático.
Pô, eu já li a Bíblia de manhã, vou ter que ler de noite? Galdino, eu não sou de ferro, né? É por isso que de vez em quando eu vejo esses vídeos aqui. Ah, você acha que Deus liga para essa piadinha? Então, observe. A ideia aqui que eu quero trazer para vocês é que se você quiser ser fiel, você vai ter que olhar a sua vida com outros olhos. Porque você está sendo provado pela sociedade, por Satanás e pela sua carne, várias e várias vezes. E aí, essa aprovação que está acontecendo hoje com cada um de nós aqui, só tem uma maneira de você passar: perseverando. Só tem uma maneira de você passar por essa aprovação, que é perseverando. Na quarta-feira eu preguei sobre você precisar ter paz. A paz de Deus precisa habitar em nosso coração. E é o foco nessa paz que tem que te fazer perseverar. Você pode estar passando por qualquer provação, mas se você pegar essa provação e entregar na mão de Deus, você vai ter paz. E é isso que Tiago está ensinando. Não tem como nos comparar com a igreja perseguida, porque Deus, na sua soberana inteligência, na sua soberana forma de governar o mundo, nos colocou aqui. Só que a gente não está livre das perseguições. Talvez estamos livres da perseguição física. E cuidado, que eu falo de uma maneira que parece, mas não quero dizer isso. Eu não estou dizendo que a nossa aprovação é comparada com a da igreja perseguida. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é porque nós não estamos em perseguição que nós não estamos passando por provação. E se você não entender isso, você não percebe que Satanás está te tentando a dizer não à sua fé. Não é só a igreja perseguida que tem sido convidada diariamente para dizer não à fé. Você também está sendo convidado a dizer não à fé. Quando Satanás vem fazer uma sugestão, quando a sua carne vem fazer uma sugestão. Só que Tiago fala que é bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Agora imagine para o nosso irmão, que a gente viu o vídeo, que pregou a palavra, algumas pessoas foram batizadas depois da pregação, se por algum motivo ele morre no meio do caminho. O que é que estaria esperando ele? Era esta coroa. Irmãos, e talvez, eu gosto muito de escolher o texto que mais fala comigo quando eu vou pregar, e talvez esse é o ponto alto da aprovação. O ponto alto da aprovação é a coroa que está reservada para mim e para você. Eu e você, às vezes, não conseguimos esperar o que virá, e aí a gente toma decisões precipitadas. Muitos irmãos que andam comigo, eu dou a desculpa e digo assim: não, eu não nasci no campo, então eu não sei fazer essas coisas. E é interessante que eu moro aqui numa casa que tem um quintal, e aí eu plantei um mamoeiro, e de hoje que o mamão não dá fruto, de hoje, ó, tempo, muito tempo. E eu já me irritava, eu que sou de cidade, tudo é micro-ondas. Aí começou a dar fruto o mamoeiro, e deu tanto fruto que eu não vou conseguir comer tudo, eu vou ter que distribuir para os irmãos. Oh glória, aleluia, aleluia. Só que Deus nos ensinou, conforme Ele construiu a terra, que as coisas boas vêm com o tempo. Não é na hora. A coroa da vida que está reservada para mim e para você é quando você persevera na provação. Eu sei que nós estamos sendo alimentados diariamente pelas mídias, até algumas vezes pelas conversas e outras vezes até por algumas pregações, de que vai ficar tudo bem com você, de que tudo vai bem, que se você está passando por alguma dificuldade é porque você não está fazendo certo, se você está passando por alguma dor é porque você não está ajustando bem a sua vida, porque se você é filho de Deus, você não devia estar passando por dificuldade. Só que vocês não vão conseguir entender isso no texto bíblico. Na boca de quem prega é fácil, mas na Bíblia, no Novo Testamento, para a igreja fiel, não, você terá provação. Só que falar isso, meus irmãos, não vai tocar o meio do seu coração a ponto de você falar glória a Deus, aleluia. Tiago sabia disso.
Tiago sabia que depois que o irmão fala assim, ó, se alegrem quando passar na provação, a igreja não vai falar aleluia. E aí o que é que ele diz? Porque ao passar pela provação receberemos a coroa da vida. Olha aí, olha aí, vocês entenderam? E Deus também sabia disso. Deus também sabia disso, que por mais que a gente passe pela provação, nós precisamos ter um foco na coroa da vida. Talvez para você pensar na coroa da vida é distante. Às vezes você é um irmão que está aqui andando conosco, congregando conosco, e não tem pensado muito sobre a coroa da vida. Talvez ser crente para você tenha muito mais a ver com congregar na igreja. Talvez ser crente para você tenha mais a ver até com ofertar. Talvez ser crente com você tenha até a ver com os ritos religiosos, como jejuar, ler a Bíblia. Isso tudo é verdade, mantenham-se nisso. Mas não esqueçam que a nossa peregrinação é marcada por um fim, e o fim é receber a coroa da vida. Quando eu e você colocarmos isso no coração, coloque isso no seu coração, vai ser muito fácil passar pela provação. Acreditem, quando o foco da sua vida estiver na era vindoura, passar pela provação será apenas o degrau necessário para receber o prêmio. Jesus pensou assim ao entender que depois de morrer seria ressuscitado. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia se entregar, mas ele estava com foco na soberana vocação da vida dele, porque Deus o exaltou soberanamente. No versículo 13 fala: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Observe a linha do pensamento de Tiago. Tiago acaba de dizer para a gente que bem-aventurado é quem persevera na provação. Tiago acaba de falar isso. E depois ele diz, quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aí o irmão pode chegar para ele e falar assim, então entendi, quando eu peco, é porque Deus me provou, e aí eu pequei porque eu fui fraco. Vou repetir para vocês entenderem a mentalidade do irmão que teve uma retórica com Tiago. Tiago disse, fiquem felizes quando passar por provação, porque se você passar pela provação, você vai ganhar a coroa da vida. Aí chega o irmão espertinho e fala, agora entendi quando eu peco. Sabe por que eu peco? Que Deus coloca uma provação, ele não dosou direito, e como eu sou pecador, eu pequei. Entenderam a lógica que Tiago está trabalhando aqui? Que muitas vezes eu e você trabalhamos também. Muitas vezes eu e você acreditamos que o pecado é inevitável. Não, a provação é inevitável. O pecado não é inevitável. O pecado, ele é evitável, resistível. Você consegue resistir para não pecar. Evidentemente, nós falharemos. Mas o que você precisa aprender não é o pecado que é irresistível, é você que é cobiçoso. O pecado, ele não é irresistível, é a sua inclinação para o mal que te leva àquele pecado. Então, para alguns, um pecado vai ser mais fácil de ganhar, para outros vai ser mais difícil. Normalmente, o que está ali é a cobiça daquele homem ou daquela mulher. Então, para entendermos melhor o que eu quero dizer, mais do que lutar contra o pecado, é entender o que te leva a pecar. Porque no dia que você tirar as cobiças que te fazem pecar, você vai conseguir resistir ao pecado. E a resistência ao pecado está na perseverança. Porém, o pecado não foi Deus que colocou. Espero que não tenha ficado muito difícil, mas eu vou voltar um pouquinho para a gente ficar na mesma página. Deus quer que você persevere. Vai ter provação. Satanás vai orientar você a pecar, sua carne vai orientar você a pecar, a cultura vai orientar você a pecar. Mas, se você estiver com foco na coroa da vida e lutando contra a sua própria cobiça, você não cairá no problema de dizer, eu peco porque Deus permitiu, eu peco porque Deus colocou, Deus está me provando e eu caí. Não, você não caiu porque Deus está te provando, você caiu porque você está cobiçando. E no versículo 15 ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido,
dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós todos temos a facilidade de acusar Deus pelas nossas dificuldades. Você investiu o dinheiro errado em uma ação errada, a empresa faliu, aí você fala: Deus, por que, Senhor? Isso não toca tanto, né? Você não investiu muito na educação dos seus filhos. Aí seus filhos começaram a dar problema. Aí você vai dizer: Deus, por que, Senhor? Você não está muito ajustado com o que a Bíblia manda sobre casamento. Aí o seu casamento começa a mostrar uns sinais de fraqueza. Aí você fala: Deus, por que, Senhor? E tudo isso é a aprovação de Deus para a nossa vida. Porque você tem esperado para você uma coroa. E para que você tenha acesso a essa coroa, você precisa perseverar na aprovação. Mas Deus não orientou que o seu casamento não estivesse bem. Deus não orientou para que os seus filhos não estivessem tão assim. Isso tudo é só parte da nossa lida cobiçosa da vida. E quando, observe, pelo amor de Deus, eu não estou querendo colocar peso sobre você. Eu só preciso que você entenda isso, para que você entenda o poder da graça. Então, você não pode parar de me escutar aqui e falar: pronto, agora a culpa de tudo na minha vida sou eu. Porque é verdade, mas você não pode parar aí. O que Tiago está trabalhando é que você não pode pegar a culpa da sua vida e colocar em Deus. É isso que ele está trabalhando. E eu preciso trabalhar isso com vocês. De novo, vou repetir, porque Tiago, ele é muito direto, e às vezes essa forma direta de Tiago ser acaba não dando o entendimento que a gente precisa ter lendo a Bíblia toda. O que Tiago está dizendo é: você vai passar por provação. E eu vou repetir isso até dar 9 horas. Você vai passar por provação. Você precisa se alegrar quando você passar pela provação. Você precisa aceitar a provação como direcionamento de Deus, a aprovação. Mas o pecado não. O pecado tem a ver com a sua cobiça. E aí é que a palavra precisa nos rasgar para que a gente possa buscar a morte do nosso eu. E acredite, muitas das minhas e das suas provações é só porque a gente não tratou nossa cobiça. É só porque a gente cobiçou algo errado, na hora errada ou de modo errado. É só porque você não conseguiu ter um nível de contentamento tal pelo que a soberania de Deus te deu até aquele momento. O que é que isso quer dizer, em outras palavras? Deus, na sua soberania, te levou a este lugar. Você poderia simplesmente se alegrar naquele lugar, mas você está cobiçoso de mais coisas. A sua cobiça está te tomando e te levando para um lugar que Deus não quer te levar. Aí quando você se lança nessa cobiça, vai acontecer coisa errada, vai acontecer que você vai ver que você foi cobiçoso demais, você vai consumar o pecado, e Tiago está dizendo: depois que isso acontecer, não diga: ah, foi Deus. Então, eu quero te convidar a analisar a sua vida e os motivos que te levam a tomar decisões. Se você está enchido de cobiça, lembre-se, a cobiça depois vai gerar luz ao pecado, e o pecado gera morte. O que é que isso quer dizer? Que muitas das minhas e das suas provações é porque você não aprendeu a se contentar em Deus. Eu te convido essa noite para você aprender a se contentar em Deus. Eu sei que tem muitas coisas que a gente quer. Você é motivado pelas mídias a querer um carro melhor. Você é motivado pelo Instagram a postar foto de família. Você é motivado pelas redes sociais a fazer aquela viagem. Você é motivado pelos seus amigos a fazer o que não se deve. Ou você se contenta com o que Deus te deu até agora, e a sua cobiça vai ser controlada. Continue trabalhando, continue fazendo o que você está fazendo, continue firme nos propósitos que Deus te deu,
e espere que a bênção dele chegue, ou você se enche de cobiça. Só que essa cobiça é como a flor da erva. Depois que o sol bater forte, sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer. Aí no versículo 16, Tiago fala: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Depois que Tiago começa a explicar para mim e para você que você vai passar provação, vai passar provação. Meus irmãos, eu falo sem medo de errar. Se você não está passando provação na sua fé, tem algo errado. Tem algo errado se alguma coisa não está te angustiando. Não, nada me angustia na igreja, tem algo errado. Rapaz, minhas relações todas são excelentes. Tem algo errado. Tem algo errado. Não estou dizendo que é para você ser uma pessoa problemática. Mas provavelmente a sua fé não está sendo defendida por você de maneira tão fiel. Porque quem busca viver a fé cristã vai ter perseguição. Só que Tiago vem dizer também que é para a gente ter paz em Deus, porque toda coisa boa vem dele. O que é que Tiago está dizendo no meio de toda a provação? Que calma, o Deus que é Pai das luzes, que vai dar toda a boa dádiva e todo o bem perfeito, vem dele. Perdoe. Depois que a provação acontecer, Deus ele vai derramar coisas boas sobre nós. Para entender melhor isso, Paulo vai dizer assim, Deus não vai dar tentação maior do que você possa suportar. O que Tiago está transformando aqui, depois de explicar que vamos passar por provação, é que tudo isso que passamos é pelo Pai das luzes. Tudo isso que passamos é porque a gente está servindo aquele que é dono de toda a boa dádiva. Eu e você estamos tão interessados por mais e mais e mais coisas, que a gente esquece que se você recebeu alguma coisa boa, foi Ele que te deu. Deus te deu tudo que é de bom na sua vida. Tudo que você pode agradecer, de fato, foi Deus que te deu. E o que Ele está falando aqui é que fique firme na provação, não dê vazão à sua cobiça, porque Ele é fiel para derramar sobre nós toda a boa dádiva. Então, ao invés de eu e você estarmos querendo, correndo, buscando desenfreadamente dar vazão à nossa cobiça para que a gente tenha uma boa vida, lembre-se que Tiago está falando para um povo que está na dispersão, que está em perseguição, e eles estão agora tentando restabelecer a vida deles. E nesse restabelecimento de vidas, teve mudanças econômicas. E nessas mudanças econômicas, teve homens que pararam de olhar para a fé cristã como uma fé importante, a fé real, onde tudo que tem que acontecer tem que ser baseado na fé, para buscar as suas próprias coisas, para buscar a sua riqueza, para fazer um negócio próspero. Aí ele está dizendo: olhe, continue passando na provação, perseverante aonde você estiver, mas cuidado com essa cobiça para querer ficar rico a todo custo. Saiba que se tem alguma coisa acontecendo de bom com vocês, não é o seu esforço. Você está desfrutando de algo bom, não é porque você tem dinheiro. Se você tem uma família boa, não é por causa do seu esforço. Se os seus filhos estão te dando alegria, não é por causa do seu esforço. Todas as coisas boas vêm dele. E aí, meus irmãos, entender isso gera o que eu mais gosto de pregar na Bíblia: gera descanso. Foi por isso que eu disse lá atrás: olhe, quando está errado, a culpa é nossa. Mas quando está bom, é dele. Isso é difícil para mim e para você. Dificílimo.
Quando você parar para pensar e ponderar isso, você fala, tem alguma coisa faltando nessa equação. Eu até agora não achei. Mas a Bíblia é muito clara. Tem algo errado na sua vida? De que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Mas tem alguma coisa boa? Dê graça, porque foi assim que Deus quis. O que Tiago está dizendo é, quando você conseguir diminuir a sua cobiça para se alegrar no que o Pai das Luzes te deu, a aprovação não será tanta. Você terá aprovação, mas o que vai levar você a ser tentado é sua cobiça. E se você crê que todas as coisas boas vêm de Deus, a sua cobiça diminui. Então Deus quer te prosperar, quer. A Bíblia é muito clara que Deus quer fazer você transbordar, e financeiramente. A Bíblia, quando fala sobre transbordar, ela fala de financeiramente. Mas quando você olha para isso e ali está a sua segurança, é a queda. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, de novo, quando a Bíblia fala que você receberá medida, sacudida, recalcada e transbordante, ela está falando de finanças. Mas quando a sua segurança está ali, é a queda. E como é que Tiago resolve isso para irmos para o fim da pregação? Entendam, está passando por provação, tenha paz. Satanás está te provando, esteja firme, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, sujeitando-se a Deus, é claro. Sua carne está querendo que você faça o que é errado, olha o que é que você está cobiçando. Se a sua carne está querendo que você faça errado, alguma coisa errada, é alguma cobiça. Nem toda cobiça é financeira. Tem a cobiça de honra. Não, tem que me tratar desse jeito. Isso é cobiça de honra. Tem a cobiça de status social. Não, eu preciso estar aqui, ó, em cima da nata. Tem vários tipos de cobiça. Olha qual é a cobiça que está te levando a querer pecar. Trata essa cobiça. Quando a sua vida começar a alinhar, você vai ver que o Pai das Luzes vai derramar sobre nós toda a sorte de bênção. Porque Ele quer nos abençoar. Só que Ele quer que você também se alinhe no direcionamento dEle. E no versículo 18 diz assim, ó: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Fique comigo e entenda todo o discurso de Tiago. Tiago está falando para uma igreja de judeus até então, que está disperso em vários lugares ali ao redor de Jerusalém e afins. E aí esses irmãos estão experimentando uma variação no seu nível econômico. Tiveram ricos que ficaram pobres e tiveram pobres que ficaram ricos. Alguns ricos que ficaram pobres, começaram a se desesperar. E aí, o que Tiago está dizendo é: fique calmo, a riqueza é assim mesmo, hoje você tem, amanhã você não tem. Se você estiver firme em Deus, você vai passar por isso tranquilamente. Tiveram pobres que ficaram ricos, e aí eles podiam estar se sentindo culpados. O que Tiago está dizendo é: se alegrem nisso. Claro que o que Tiago está falando vai se conversar com outras coisas, porque na igreja primitiva, de maneira bastante rápida, a pobreza muitas vezes era aplaudida. E aí Tiago tem que falar: não, Deus também pode te fazer prosperar no meio da perseguição. Não há problema disso, você pode prosperar no meio da perseguição. Aí ele vai tratar o rico e o pobre, os dois vão passar por provação. Ao passar por provação, rico e pobre, se alegre. Você está passando por provação, está com alguma dificuldade, está, né? É motivo de se alegrar. É motivo de achar que você é bem-aventurado. Eu sei que é difícil. Vou falar uma coisa difícil aqui. Seu casamento está com uma dificuldade, vai em oração a Deus como um bem-aventurado. Obrigado, Deus, porque eu vou ver o milagre do Senhor. Você está com alguma dificuldade financeira na sua casa, vai em oração. Obrigado, Deus, porque eu vou ver o milagre do Senhor. Você está vendo alguma coisa no ministério que você queria mudar, vai em oração falar: obrigado, Deus, porque eu vou ver o milagre do Senhor. E a cada vez que você for fazendo isso, você vai ver que a provação está gerando em você um sentimento de bem-aventurança. Só que você vai ser tentado nesse meio a pecar. Então sua esposa falou alguma coisa com você, você quer gritar com ela. Não foi Deus. Ah, você está com uma dificuldade financeira, apareceu um bico que é só você fazer uma assinaturinha aqui. Não foi Deus.
Você está no ministério, tem uma reunião e você bate no irmão porque você tem que falar mesmo. Não foi Deus, é tentação. E ninguém diga que foi tentado por Deus. E aí ele fala: agora, se você continuar fiel, abrindo mão dessas cobiças, lembre que o Pai das luzes, ele derrama coisas boas, porque toda coisa boa, toda boa dádiva vem do alto. E por que ele vai derramar coisa boa? Aí ele termina dizendo: porque segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. O que ele quer dizer é: depois que você passa pela provação, experimenta a graça de Deus. É para isso que ele te criou. Deus não te criou para provação, mas vivemos em um mundo mau. Deus não te criou para provação, mas a gente lidar com pessoas difíceis. Aprenda a lidar. Deus te criou para viver e comer o bem dessa terra. Deus te criou para ser cabeça, não cauda. E é verdade isso. Deus te criou para prosperar nesta terra. E é verdade isso. Deus te criou para receber o melhor desta terra. É verdade isso. Só que você, quando almeja isso, você está dando vazão à sua cobiça. Então o que é que Tiago está dizendo? Ele quer que você viva isso. Tudo isso que o Novo Testamento prometeu para aquele povo, que às vezes as pessoas pregam, prometendo para nós e nunca chega. Deus quer que aconteça, mas no tempo dele, não da sua cobiça. Então na sua cobiça você diz: se eu fizer muito, eu vou ter muito. Uma hora o vento vai passar, o sol vai bater, a riqueza vai embora. E se você não estiver em Deus, vai ser difícil lidar com isso. Mas se você estiver em Deus, quando você passar pelo tempo da dificuldade, você entenderá que é bem-aventurado e poderá crer que nós fomos criados segundo a sua palavra para ser primícia dessa terra. E quando fala primícia dessa terra, lembre-se, está tudo conectado. É quando você receber a coroa da vida. Não tem como eu e você, lendo Tiago, lendo a história de Paulo, lendo o Novo Testamento, achar que vai estar tudo bem na minha e na sua vida, porque não vai. Se está tudo muito bem na sua vida, tem algo errado. A pergunta é: como você vai passar na aprovação? O que a Bíblia te orienta é com o sentimento de bem-aventurado sou eu. Eu espero que você saia dessa noite. Você veio com alguma provação, alguma dificuldade, alguma dor de cabeça, algum entendimento de que alguma coisa está difícil. Você veio para hoje, neste domingo, com alguma coisa que aconteceu na sua casa, aconteceu essa semana, está difícil, tá. A palavra que eu tenho para você é que você saia daqui falando: bem-aventurado sou eu, por ser servo de Deus neste momento, porque Deus se levantará ao meu favor. Porque aquele que perseverar até o fim será digno de ganhar a coroa da vida. E foi para isso que Deus te criou, para ser primícia nesta terra. Fiquemos de pé. Para nós que estamos hoje no DIP, domingo da Igreja Perseguida, nós precisamos perceber que a perseguição que está lá, ela é severa, porque tem a ver com violência física, é até mais emocional que a nossa. E não estou comparando os nossos sofrimentos, pelo amor de Deus. Os nossos irmãos precisam da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa oferta. Mas não pense que você não está passando por provação. Não pense que você não está passando por perseguição, porque senão você fica pensando que é culpa do seu irmão. Você começa a pensar que as pessoas estão te fazendo mal. Não, se você for fiel, você vai ter perseguição. A pergunta não é, o convite não é: deixe de ser fiel, pelo amor de Deus. O convite é: persevere. Senhor, nós como igreja, nós queremos primeiro fazer menção à igreja perseguida, que está passando por um nível de perseguição muito mais severo do que o nosso. Nossos irmãos, Senhor, estão sofrendo, Pai amado, porque são fiéis, perseverando. Quantas vezes já ouvimos relatos de cristãos, irmãos nossos, que não ora para o fim da perseguição, apenas ora pela perseverança, porque eles entenderam isso que Tiago está dizendo, que o problema não é a perseguição, o problema é a fé frágil. Pai, que eles que estão em uma situação hoje mais difícil que nós,
possa nos ensinar, Pai amado. E aqui no Ocidente, onde nós não temos tantas perseguições quanto no Oriente, nós tenhamos esses irmãos como um exemplo para nós, para que nós não digamos sim para alguns tipos de perseguições que nos é levado. Que a gente não diga sim, Pai amado, para esses pecados financeiros que nós cometemos aqui. Que a gente não diga sim, Pai amado, por esses pecados de cobiça que cometemos aqui. Que a gente não diga sim, Senhor, por esses pecados sexuais que nos é oferecido aqui. Então, para aqueles irmãos, talvez a dificuldade para eles é fugirem da polícia, mas para muitos de nós a dificuldade é fugir da pornografia. Eu te oro, Senhor, eu te oro, eu te peço, Deus, para que o Senhor nos ajude a sermos fiéis em toda a boa obra. Pai amado, eu te peço para que no tempo da provação nós possamos ser bem-aventurados, crendo que o Senhor é o Pai das luzes e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti. Que nós possamos ver isso de maneira verdadeira, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém.